Olá, meu povo, vamos acordar, vamos estudar, vamos continuar nossa aula sobre período. Antes disso, vamos recapitular aquilo que acabamos de ver em nossa última aula, tá bom? Orações subordinadas substantivas. Vamos recordar? Material, vamos embora. Vamos lá. Oração subordinada. Vamos começar assim, tá certo? Oração subordinada. Aí o que foi que eu disse a você? Vem pra mim, chegue. Presta bem atenção. Qual é a diferença da oração subordinada para a oração coordenada? Aí o que é que você vai lembrar? A oração coordenada não estabelece nenhuma função sintática para outra oração. Ou seja, não exerce função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, não exerce tais funções. A oração coordenada, mediante uma outra oração coordenada, são orações independentes. Pronto, isso aí é o conceito. Já a oração subordinada é assim que ela é chamada, uma vez que é estabelecida uma função sintática, vai exercer para outra, que é a oração principal, a função de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto e por aí vai. Incluindo-se aí as orações subordinadas adjetivas, que exercerão também uma função sintática. Isso aí é muito importante, tá bom? A princípio, vamos fazer o seguinte: quais são as funções das orações enquanto substantivas? Vamos embora, material. Então, minha oração é subordinada substantiva. Vamos só lembrar isso aqui. Por quê? Primeiro, você não pode esquecer que esse tipo de oração iniciará pela conjunção chamada de conjunção integrante. Só há oração substantiva se a minha conjunção for integrante, tá? Aí qual é o detalhe? A função da oração, quando substantiva, é completar o sentido da oração principal. Pronto. Isso aqui é o que você tem que lembrar. Tá certo? Por que isso? Olha só, presta bem atenção. Existem 3 tipos de orações subordinadas. 3, tá certo? Então, tu terás a substantiva, a adjetiva e a adverbial. Detalhe: somente a oração substantiva completa o sentido da oração principal. Você tem que lembrar isso. O que acontece nessas questões? Se uma oração não completar a outra, então esta oração ou será adjetiva ou será adverbial, não substantiva. O que você vai lembrar? A oração substantiva precisa completar o sentido da oração chamada de principal. Se liga nisso, tá? Material, vamos embora. Então tá. Eu chamo um elemento de oração por causa do verbo. É subordinada porque inicia pela conjunção subordinativa. E é substantiva porque tem a função de completar o sentido da oração principal. Ótimo. Quando essa oração substantiva completa o sentido da oração principal, esta oração exercerá a mesma função de um substantivo. Substantivo, tá? Então, o que vai acontecer? A minha oração subordinada substantiva será classificada como subjetiva, se exercer a função de sujeito, objetiva direta, se exercer a função de objeto direto, objetiva indireta, se exercer a função de objeto indireto, completiva nominal, se exercer a função de complemento nominal, predicativa, quando exerce a função de predicativo, e a apositiva, quando exerce a função de aposto. Qual é o detalhe? Vamos marcar. Olha só. A subjetiva, a objetiva direta, objetiva indireta e a predicativa, estas 3, vamos fazer só um desenhozinho aqui, dependerão do verbo que se encontra na oração principal. Então, basta que você observe o verbo da oração principal. Por que isso? A subjetiva vai te pedir um verbo na terceira pessoa do singular no início do período, tá? A objetiva direta vai te pedir um verbo transitivo direto. A objetiva indireta pedirá, então, um verbo transitivo indireto. E a predicativa pedirá um verbo de ligação. O que acontece, então? A apositiva
será de fácil identificação, porque ela virá após os dois pontos, ou quando intercalada entre vírgulas. E a completiva nominal virá diretamente ligada a um nome. Agora, o que é que você não pode esquecer? Preste bem atenção. Nós aprendemos que a conjunção integrante é representada pelo quê? Muito bom. Quando a oração é objetiva direta, pode ser que aconteça aí, enquanto conjunção integrante, um se. O que é que você não pode esquecer agora? Acontece que outra classe gramatical pode exercer a função de conjunção integrante. Então, é muito importante que você entenda que a conjunção integrante só existirá se uma oração completar o sentido da outra. Nada de trocar a oração por isso, nada disso. Presta bem atenção. Se uma oração não tem o sentido completo e a outra oração completa o sentido daquela oração, ou seja, da principal, aqui não tem o sentido completo, gente, não há outra. Aquele que, o como, o se, o onde, quem, o que aparecer ali é conjunção integrante. Memoriza isso, tá certo? Só existirá a conjunção integrante se tua oração for substantiva. Só será oração substantiva se uma oração completar a outra. Então, não há como errar, tá bom? Cuidado com isso. Vamos embora, material. Então, olha só. Se eu digo assim, não sabemos onde, como, quando, quem, se. Olha só, presta bem atenção. Quando eu digo não sabemos, esta é a minha oração principal, uma vez que não apresenta conjunção. Outra coisa, não sabemos, não tem sentido completo. Na hora alguém vai perguntar, não sabemos o quê? Olha aí, gente. Perguntei, tá vendo? Então, o que é que vai acontecer? Não sabemos onde ele mora. Ponto. Não sabemos como ele veio. Olha só. Não sabemos quando ele retornará ao salão. Não sabemos que você está estudando. Olha aí. Não sabemos se você estava estudando. Perceberam? Então, eu tenho o onde, tenho o como, o quando, o que ou o se, vem para mim? Todos fazendo função de conjunção integrante. Então, necessariamente, você não precisa decorar. Basta que você saiba que se uma oração completa o sentido da outra, então pronto. A conjunção é integrante e a oração é subordinada substantiva. Tá bom? Vamos começar a nossa aula. Não fizemos nada ainda agora. Orações adjetivas. Vamos embora. Vamos lá. Primeiro, vamos entender. O que acontece quando minha oração é adjetiva? Eu terei, então, um adjetivo, tá? E este adjetivo será, então, transformado em oração. Aí, o que você vai lembrar? Se eu transformo um elemento em oração, é porque eu vou ter, então, que acrescentar o verbo, uma vez que só há oração se houver o verbo, tá certo? Olha só. A criança estudiosa merece boas férias. É uma compensação, não é? Então, vem para mim um tiquinho, presta bem atenção. Vocês perceberam que quando eu falei que a oração é subordinada porque exerce uma função sintática, lembra disso? Então, quando minha oração é subordinada substantiva, isso implica dizer que aquela oração vai exercer a função de um substantivo. Nesse caso, é a função sintática. Então, será um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, você já sabe disso tudo. A mesma coisa acontece com o nosso adjetivo. A função sintática do adjetivo será automaticamente atribuída à oração adjetiva. O que isso quer dizer? A mesma função do adjetivo
será então a função da oração. Aí você diz assim, mas quando eu estava estudando adjetivos, eu percebi também que o adjetivo traz função sintática de predicativo. Tudo bem, mas te lembra, o predicativo, ele exerce a função, então, enquanto oração substantiva. Mas aí, o que é que nós vimos também? Além do predicativo, o adjetivo exerce a função de adjunto adnominal. Se o predicativo está nas orações substantivas, então o adjunto adnominal estará nas orações adjetivas. Tá certo? Na prática, como isso fica? Vamos ver? Fazendo uma análise morfológica. Vamos lá. Criança, artigo, artigo, criança, substantivo, estudiosa, adjetivo, merece, verbo, boas, também adjetivo, e férias, substantivo. Certo? Fazendo então uma análise sintática. Vamos lá. Quem é que merece boas férias? Aí você me dá como resposta. A criança estudiosa. Tudo isso aqui compõe o nosso sujeito. Núcleo do sujeito, criança. Então, tá aqui. Então, isso quer dizer que o meu sujeito é um sujeito simples. Aquilo que me sobra, ou seja, o artigo e o adjetivo, exercerá, então, a função de adjunto adnominal, não é isso? Aquilo que me sobra exercerá a função de adjunto adnominal. Então, eu tenho adjuntos adnominais do sujeito. Agora, note, se eu digo assim, a criança que estuda merece boas férias, aí você diz para mim assim, pois é, professora, eu também concordo com a senhora. A criança estudiosa merece boas férias. Perceberam? Eu falei a oração e você me deu o adjetivo. Perceberam? É o que acontece exatamente na construção. Vamos lá. Olha só. Estudiosa é o adjetivo. Eu também posso dizer isso aqui. A criança que estuda. A criança que estuda merece boas férias. A diferença agora é que o nosso período deixou de ser um período simples, devido à presença de um verbo, e passou então a ser um período composto, porque agora eu tenho dois verbos. Note que eu também tenho a presença do que. Então, enquanto oração principal, eu inicio de a criança até merece boas férias. Perceba, a criança merece boas férias. Isso quer dizer que esta oração que está aqui no meio não pode ser uma oração substantiva. Não pode. Aí você diz, mas professor, não começou com o quê? Tudo bem, começou com um conectivo, mas não pode ser uma substantiva. Por que isso? A oração substantiva só existe se tiver a necessidade de complementar outra oração. Não acontece aí. A criança merece boas férias, oração de sentido completo. Isso quer dizer que a tua oração principal tem o sentido completo, então a oração enquanto subordinada não pode ser substantiva, tá certo? Vamos embora, material. Qual é o detalhe? Note que estuda é uma oração equivalente à estudiosa. Então, devido à presença do verbo, eu tenho uma oração. Como esta oração iniciou pelo conectivo, a oração é subordinada. Como esta oração subordinada exerce a função de adjetivo, então a oração será adjetiva. Outro detalhe que não pode ser esquecido. Perceba que eu consigo trocar o quê? A criança, a qual. Ora, se eu consigo trocar o que por qual, é porque este que, vamos puxar para aqui, ó, é um pronome relativo. Gente, não há outra. Sendo pronome adjetivo, a oração é adjetiva. Sendo pronome relativo, a oração é adjetiva. Por que isso? Quando se trabalha uma oração chamada de adjetiva, essa oração não pode começar por uma conjunção. Por esse motivo, nós chamamos o pronome de pronome relativo. Ele é um conectivo, não é? Então, toda oração adjetiva inicia por um conectivo chamado de pronome relativo. Outra coisa,
Neste caso apresentado, eu consegui trocar o adjetivo pela oração adjetiva, numa boa. Mas haverá situação em que eu não vou conseguir fazer isso. Então, você vai ter que lembrar o quê? Ora, eu não tenho um adjetivo equivalente, mas a oração inicia pelo pronome relativo. Não importa. Mesmo que não apareça um adjetivo equivalente, se a oração iniciou pelo pronome relativo, gente, a oração é adjetiva. E qual é o outro detalhe? Note que em nossa análise sintática, nós marcamos o adjetivo como adjunto adnominal. O que isso quer dizer? Eu transformei o adjetivo em uma oração adjetiva. A função sintática é a mesma. Então, que estuda, que é minha oração adjetiva, exercerá a função de adjunto adnominal. Tá certo? Vamos embora. Continuando. Minha oração, então, é adjetiva, uma vez que é encabeçada por um pronome relativo, exercendo a mesma função do termo anterior, que é estudiosa. Então, se eu tenho a estudiosa como adjunto adnominal, a oração subordinada exerce a função de adjunto adnominal. Tá bom? Então, vamos embora, começando a aula. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Pronto, vamos lá. Orações subordinadas adjetivas. Vamos marcar. São aquelas que exercem o mesmo valor e função inerentes ao adjetivo. Olha só, o mesmo valor é porque a função da oração adjetiva é caracterizar. Perceba que a oração adjetiva sempre estará ao lado, não é, de um substantivo. Quando não estiver ao lado do substantivo, mas ela fará uma referência a este substantivo. Com que função? Com a função de caracterizar. E aí é o grande detalhe. Se você tem a função de caracterizar, você não tem um predicativo, lembra disso? Mas você tem aí o adjunto adnominal, que é a função do adjetivo em nossa sintaxe também, tá? Vamos embora, continuando. São introduzidas por pronomes relativos, tá certo? E esses pronomes relativos é que vão identificar que tua oração é adjetiva. Então, quais são os pronomes relativos? Que, qual, a qual, os quais, que são as flexões, não é? Quem, onde, cujo e flexões também, e quanto. Então, o que é que você vai lembrar? Muitas vezes você terá uma oração adjetiva, mas essa oração não apresentará um adjetivo equivalente. Não importa. O que importa nessa construção é a presença do pronome relativo. Então, não há outra. Apareceu o pronome relativo, a oração é adjetiva. Tá bom? Vamos embora. Do mesmo modo que usa adjetivos, as orações subordinadas adjetivas, quanto ao sentido, podem ser classificadas de dois tipos. Quais? Restritivas, não é? São aquelas que restringem o sentido do termo da oração principal. Nesse caso, é o termo a que se refere. Toma muito cuidado quanto a isso, por quê? Porque o termo a que é feita a referência é um substantivo, quase que não sai. Né? E esse substantivo estará, então, na oração principal, tá certo? Então, são aquelas que restringem o sentido do termo da oração principal, que é o substantivo, ou seja, são orações que definem e apontam individualizadamente um nome ou um pronome expresso anteriormente. Mas isso aí é muito fácil, presta bem atenção. As orações são classificadas de acordo com a pontuação, isso mesmo. O que é que isso quer dizer? Se a oração é adjetiva restritiva, você vai perceber que na oração não aparecerá pontuação. Já quando a oração é explicativa, aparecerá a pontuação. E detalhe, essa pontuação na explicativa é obrigatória. Quando se fala em pontuação, eu remeto você então à vírgula, ao travessão ou ao emprego dos parênteses. Qual é o grande detalhe dessa questão? Presta bem atenção. As provas, então, da Fundação Carlos Chagas e do CESP trabalham essa relação de oração adjetiva e de pontuação. É comum você achar questões que digam assim, por exemplo, se acrescentarmos uma vírgula imediatamente antes do que, mantém-se a correção e o sentido. A correção sim, porque a oração não deixa de ser adjetiva, mas o sentido não, uma vez que se eu não tenho a pontuação, restringe. Se eu tenho a pontuação, explica. Cuidado com isso aí. Às vezes você lê e diz assim, eu não estou vendo diferença alguma. Ora, se não houvesse diferença, não havia necessidade da pontuação, não é assim? Cuidado com isso, tá bom? Nada de dizer que mantém-se, então, o sentido. Não. A correção gramatical é mantida, o sentido, não. Tá bom? Vamos embora, continuando.
Agora, quando eu trabalho, vamos embora, deixa eu marcar aqui o lápis. Quando eu trabalho a oração no contexto, eu vou prestar atenção quanto ao seguinte detalhe. Presta bem atenção. O homem que está lá fora é meu amigo. Então, tá aqui, ó. Que está lá fora. Esta oração é encabeçada por um pronome relativo. O homem, presta bem atenção. O homem, o qual está lá fora. É um pronome relativo, não a outra. A oração, então, é uma oração subordinada adjetiva. Como não aparece o sinal de pontuação, então, restritiva. Tá bom? Liguei para o cliente cujo cadastro você aprovou. Olha aí. Liguei para o cliente cujo cadastro você aprovou. Está aqui. Mais uma vez o emprego do pronome relativo, estabelecendo que a oração é subordinada, adjetiva, restritiva. Tá? Essa questão acontece do mesmo jeito que a oração subordinada substantiva. Olha só. Eu vou marcar aqui embaixo, tá? De tudo quanto me disseram, isso foi o pior. Então, vamos lá. É oração 1, por causa do verbo. É subordinada, porque essa oração inicia pelo conectivo. É, então, adjetiva, porque este conectivo é um pronome relativo. Então, 3. Marquei, olha só. Então, restritiva, uma vez que a oração, né, não apresenta, não vem entre vírgulas. Aí você diz assim, professora, mas essa vírgula aqui, olha só. Não, esta vírgula está marcando o deslocamento da oração, tá certo? Isso não quer dizer que esta vírgula pertence à oração. Isso foi o pior de tudo quanto me disseram. Aí sim, se eu tivesse trocado as posições e antes colocado uma vírgula, aí seria, então, explicativa, tá? Essa vírgula está marcando apenas o deslocamento das orações. Cuidado com isso. Continuando. Explicativas são aquelas que, ao termo da oração principal a que se referem, lembra, esse termo é o substantivo, acrescentam uma qualidade acessória, tá aqui, esclarecendo melhor sua significação. Ao contrário das restritivas, as explicativas tomam o termo a que se referem em seu sentido amplo, destacando sua característica principal, merecedora de realce ou esclarecendo melhor sua significação. Professor, eu não entendi nada, vou te explicar. Sabe aquela historinha de tudo e da metade? É isso aí, tá? O tudo e a metade. Vamos entender isso? Vamos fazer um desenho, vamos entender. Eu tenho uma turma, aqui eu inteiro, e eu digo a você assim, os alunos que estavam sem farda voltaram às suas casas. Então, quando eu digo os alunos que estavam sem fardas, eu estou apenas dizendo que somente aqueles alunos. Ora, se é somente, eu estou limitando. Se eu limito, eu estou restringindo, tá certo? Isso quer dizer que os alunos que estavam sem farda não pode estar entre vírgulas, porque eu estou separando o inteiro. Agora, se eu digo, os alunos que estavam sem fardas, olha só, percebeu a paradinha? Essa paradinha é o emprego da vírgula. Eu agora não estou me restringindo só ao somente. Eu estou, então, te dizendo que todos estavam sem farda. Vamos para o material? Vem. Então, olha só. Todos estavam sem farda. Então, aquele que é somente, sem pontuação. Aquele que determina que são todos, com pontuação, tá certo? Sem pontuação, restringe. Com pontuação, generaliza. É isso aí. Nada de cair nas pegadinhas, tá? Cuidado com isso. Se tirarmos a vírgula, mantém-se a correção e o sentido. A correção é a gramática. A correção é mantida. O sentido não, tá bom? Vou repetir aquilo que eu já disse. Se não alterasse o sentido, não haveria necessidade da pontuação. Tá bom? Cuidado para não cair na pegadinha. Vamos embora, material. Percebam agora. O homem
que é um ser mortal, julga-se eterno. Então, eu estou dizendo a vocês que todo homem se julga eterno. Todo homem é um ser mortal, tá certo? Não estou restringindo, eu estou generalizando o termo anterior. Então, eu digo a você que todo homem se julga mortal, ou seja, aliás, é um ser mortal porque se julga eterno. Visitei Hiroshima, onde os Estados Unidos jogaram uma bomba atômica. Tá aí. Esse onde também é um pronome relativo. Perceba que a expressão onde os Estados Unidos caracteriza o termo anterior. A presença da vírgula diz a você, então, que a oração é subordinada. Opa, eita, tirei o negocinho, deixa eu colocar. É subordinada, adjetiva, explicativa. Vamos continuar. O que ele diz? Algumas observações. Note que não usamos a vírgula nas orações restritivas. Ao contrário, a vírgula é obrigatória nas orações explicativas, constituindo, inclusive, marca de eliminação de certas ambiguidades. Observe o exemplo que eu dou. Olha só. As mulheres que são frágeis não suportam esse trabalho. Ou seja, quando eu não emprego a pontuação, eu digo que o sentido é que só as fortes suportam, não é? A ausência da vírgula aí diz a você que eu tenho uma oração restritiva. As mulheres que são frágeis. Então, as frágeis, porque nesse caso, vamos lembrar o desenho. Quando eu digo as mulheres que são frágeis, eu estou separando, então, o fraco do forte. Então, as mulheres que são frágeis não suportam esse trabalho. Mas eu também posso dizer que as mulheres são fortes, as que são fortes suportam. Agora veja, se eu ponho as vírgulas, olha o que vai acontecer. As mulheres que são frágeis. Então, eu estou dizendo a você que todas são. Ao contrário, deixa eu voltar aqui, ao contrário dessa oração. Apenas as frágeis, não é? E quando eu ponho as vírgulas, eu estou dizendo que todas são frágeis. Ou seja, aqui a opinião da pessoa é que a fragilidade é uma característica peculiar a todas as mulheres. Daí, tratar-se de uma oração explicativa, principalmente porque está marcada pelo emprego da pontuação, tá? Eu coloquei aqui vírgula, mas o emprego é da pontuação. Vamos só trabalhar essa relação. Presta bem atenção. Existem construções que nos dizem assim. Quando eu falo vírgulação, é porque ali só cabe a vírgula. Quando eu falo pontuação, é porque ali, além da vírgula, caberá o travessão e caberá também o sinal de pontuação chamado de parênteses, tá certo? Então, eu terei pontuação obrigatória. Por que isso? Entre vírgulas, entre travessões ou entre os parênteses. Valeu? Bora, material. Detalhe agora. Quando eu falo de orações adverbiais, estas orações nos remeterão àquelas que expressam uma circunstância, tá bom? Olha só. Cada oração determinará uma função sintática. Então, eu sei que as substantivas exercerão a função de complementos verbais, complemento nominal e por aí vai. As adjetivas exercerão a função de adjuntos adnominais. Já as adverbiais exercerão a função de advérbios. Então, basta que você lembre o seguinte. Se há uma palavra que determina uma circunstância, então aquela circunstância na morfologia é um advérbio, na sintaxe é um adjunto adverbial. O que vai acontecer? Este advérbio ou este adjunto adverbial pode ser transformado em oração nas orações subordinadas adverbiais. Qual é o detalhe? Há, então, algumas situações, ou seja, algumas circunstâncias em que nós não teremos uma construção de classificação que sirva.
Por exemplo, eu não tenho como transformar um advérbio de negação numa oração de negação. Eu não posso. Então, não são todas as orações relacionadas ao advérbio que terá, ou terão, melhor dizendo, um advérbio equivalente, tá certo? A mesma coisa eu digo quanto ao advérbio. Não é todo o advérbio que apresentará uma oração equivalente, tá certo? Então, existem 9 advérbios que apresentam equivalência entre o advérbio, o adjunto adverbial e a oração adverbial. Só 9, tá? Os demais não apresentam. Vamos embora, material. Repetindo, orações subordinadas adverbiais são aquelas que expressam circunstância em relação à oração principal, tá? Lembra, é principal porque não traz, então, o conectivo. Em outras palavras, quando o termo adjunto adverbial vier em forma de oração ou apresentando, obviamente, aí, né, o verbo e a locução, que isso aí é obrigatório, essa será chamada de oração adverbial. Olha o que eu acabei de dizer a vocês. Entretanto, isso não significa que para cada tipo de adjunto adverbial haja uma oração adverbial correspondente, tá certo? É como eu acabei de dizer. A adjunto adverbial de negação, não há uma oração equivalente. De dúvida, não há uma oração equivalente. Outra coisa, é muito interessante que você estude conjunção para poder também entender essa parte de oração adverbial, tá bom? Beijinho no coração. Até a próxima aula.